Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí. Jesus está neste lugar, igreja, aleluia. Quero deixar aqui um salmo para meditação de todos nós. Salmo de número 149, que diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos.
Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta. Cante o seu louvor com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com salvação. Amém? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E eu quero convidar a igreja a adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O céu está descendo agora aqui neste lugar. Como Isaías contemplou, eu posso contemplar o Shekinah de Deus descendo nessa multidão. Isso é um santo. Ele está aqui presente no meio de nós. Eu sei que você também pode ouvir a sua voz, dizendo que está na hora de o adorar e glorificar. Deus está aqui para receber a sua adoração, o seu louvor. Não importa como você vai fazer, o que importa é adorar ao Senhor. Adore levantando as mãos para cima. Adore Ele com seu sorriso. Adore com o corpo em movimento. Deixa Deus para dentro e te levar por um momento ao paraíso. Adore. Salva de palmas para Jesus. Beijo, Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alargarmos tempo. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Abacuque. Nada mais justo de que nós meditarmos este livro nessa noite. Glória a Deus.
confesso que o coração, se Jesus não abençoar, vai parar. Glória a Deus. Mas Ele é bom, né? Capítulo número 3, eu quero ler apenas o versículo número 2, com a igreja. Aleluia. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero que você repita no 3 esse versículo da igreja. Vem comigo para o Senhor Jesus, amém? 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de expressar uma palavra de louvor ao Senhor, que já está aqui nessa casa nessa noite. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus, o meu amigo Espírito Santo, que Ele é tão maravilhoso. Louvar a Deus pela vida da minha princesa, a Jaculisa Kátia, que tem sido a minha fortaleza. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor presidente, pastor Avelino, pastora Genilda. É uma honra poder assumir esse púlpito, tendo eles na minha retaguarda, também com os obreiros aqui, pregadores da palavra, como Daniel, o pastor Claudenilson, tantos outros aqui, irmãos, que ministram tão bem a palavra de Deus. Mas eu creio que o Senhor Deus tem uma palavra também para os nossos corações nessa noite. Meus amados, o Senhor Deus colocou esta palavra no meu coração já faz alguns dias. E na minha inocência, eu falei com Deus, se for me dada a oportunidade de ministrar na festa do Pentecostes, eu quero ministrar esta palavra. E o Senhor Deus foi falando comigo através deste livro. Mas antes de entrar no livro, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Glória a Deus, para a igreja. O que caracteriza um avivamento? O livro do profeta Abacuque é um livro sobre avivamento. Mas o que caracteriza um avivamento? Eu estava meditando sobre esta verdade e eu vi que a primeira coisa, ou o primeiro sinal de avivamento, é que o avivamento gera em nós uma disposição incomum de ouvir a palavra de Deus. Quando nós vamos para a história e vamos ler a história do avivamento que aconteceu na Inglaterra, pela vida do pastor John Wesley, nós vamos deparar com um momento em que ele está ministrando a palavra de Deus num cemitério, atrás da igreja que ele foi expulso, sobre o túmulo do seu pai. E a primeira ministração dele começava às 5 horas da manhã. A história diz que debaixo de chuva, porque a Inglaterra, eu nunca fui lá, mas pelos jornais você vê, é muito mais frio do que o Brasil. E lá é normal chover, fazer muito frio. Mas diz a história que as mães levavam os seus pequenos com 5 anos, 6 anos de idade. E quando dava 5 horas da manhã, as crianças cutucavam as suas mamães e diziam: mamãe, o pastor Wesley vai ministrar a palavra hoje? Aleluia. As crianças estavam sedentas, as pessoas estavam sedentas por ouvir a palavra e não mediam esforços para isso. Aonde John Wesley estivesse, fosse no frio, fosse no calor,
fosse no cemitério, fosse na floresta, fosse onde fosse, eles estavam lá para ouvir a palavra. A segunda característica de um avivamento é que o avivamento produz uma convicção profunda de pecado. Porque hoje, irmãos, infelizmente o pecado é tratado muitas vezes de uma maneira tanto quanto estranha. Quando o avivamento chega, gera arrependimento. E o arrependimento muda a nossa mente, o nosso pensamento em relação ao pecado, em relação a Deus e em relação a nós mesmos. Quando você vai à história dos avivamentos, você vê que quando também Joesley ministrava a palavra, era possível perceber muitas pessoas se prostrando, com os olhos cheios de lágrimas, e gritando: ai de mim, porque eu sou pecador. Eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso me reconciliar com Deus. A terceira característica do avivamento é que o avivamento produz um crescimento assombroso da igreja. Eu estava ouvindo a história, irmãos, de um pastor africano. Olha que tremendo. Ele estava na igreja, ele era um crente normal. Porque existem muitos crentes normais. O que é um crente normal? É um crente que vive do mesmo jeito sempre. Não teve ainda experiências com Deus. E um dia, ele ouviu o pastor ministrar a palavra, ele foi impactado pela palavra. E no final do culto, esse pastor africano, que não era pastor ainda, era membro da igreja, chegou até o pregador e disse: olha, o senhor me daria uma igreja para dirigir? Porque eu ouvi o evangelho, eu tenho ouvido muito tempo, mas hoje foi diferente, eu recebi a salvação. E eu preciso contar para as pessoas a experiência que eu tive. O pregador olhou para ele: rapaz, calma aí, as coisas não é desse jeito, não tenho igreja no meu bolso para me dar daqui me pede. Mas ele disse: não, mas eu tive um encontro, eu preciso contar essa experiência para as pessoas. Aí o pastor olhou para ele, o pregador disse: calma aí, continue vindo. Continue vindo. O irmão ficou frustrado. A história diz que ele saiu da igreja. Passou um mês sem aparecer. Depois de um mês, ele aparece na igreja de novo. Pastor da igreja que ele visitou, estava ministrando. No final da ministração, ele vai novamente até o pastor e fala para ele: olha, eu estive fora há um mês. Aí o pastor disse: eu percebi que era você. Nossa, ficou longe da igreja. Aí ele faz a pergunta novamente: o senhor me daria uma igreja? Ele disse: você está ficando maluco? Ele falou assim para o pastor, o irmão Dumas, o nome dele é Dumas: olha, quando você me disse aquela palavra, eu saí daqui dessa igreja, saí da cidade, entrei por um caminho, encontrei uma caverna, peguei a minha Bíblia e disse para Deus: Deus, vamos resolver isso. Ou o Senhor me tem para pregar, ou o Senhor nunca me terá para pregar. Eu fiquei 21 dias na caverna com a minha Bíblia. No meio dos 21 dias, o Espírito do Senhor veio sobre mim e me disse: pode pregar a palavra, e quando você estender as mãos sobre enfermos, eu vou curá-los. O pastor da igreja ouviu aquilo e falou assim: olha, eu era assim com você. Mas olha só, no domingo na quarta-feira temos uma reunião com os presbíteros. Vem aqui no domingo que eu vou te dar a resposta. O pastor se reuniu com os presbíteros e disse: olha, ele é meu louco, ele não vai desistir. Vamos fazer o seguinte: fora da cidade tem uma choupana com 5 membros.
Vamos colocar ele para dirigir essa igreja. E depois de algumas semanas, visto que ele não está muito bem com o texto, a literatura dele é ruim, aqueles membros vão abandonar a igreja. Ele vai chegar até nós e vamos dizer para ele: está vendo? Você não foi chamado para pregar. Deram a igreja para o irmão Dumas dirigir. Por 16 anos, quando chegava o mês de novembro, ele se despedia da sua esposa e seus filhos e ficava 21 dias na caverna para novas missões, novas revelações de Deus, novas visões de Deus. A igreja do pastor Dumas agora não tem mais 5 membros, mas tem 1.200 membros. Abrindo aqui um parênteses, com todo respeito, quero direcionar ao público: não aceite pregar sem a unção de Deus. Não aceite pregar sem ter a presença de Deus. Aleluia. Muitas vezes Deus vai permitir isso, que nós estejamos sozinhos para ver se nós vamos pagar o preço para receber novamente a unção que Ele derramou sobre nossas vidas. Aleluia. Eu quero profetizar nessa noite: Deus vai liberar uma unção nova sobre a sua vida. Você que quer, levanta a sua mão e exalte o nome de Jesus. Nós temos renovação do ministério aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Que presença maravilhosa estou sentindo. São esses 3 pontos. Mas tem muito mais coisas que evidenciam o avivamento. Dumas passou por um avivamento. Mas o segredo não era que ele passava 21 dias na caverna, nem por 16 anos. O segredo era que ele não aceitava pregar sem a unção de Deus. O profeta Abacuque profetizou no ano 605 a.C. A situação em que ele profetiza é muito difícil, porque o último rei piedoso, chamado Josias, que fez uma grande reforma em Jerusalém, foi morto na batalha contra Faraó Neco. O rei Josias tinha aliança com Nabucodonosor, com a Babilônia. E Faraó Neco pelejou contra Nabucodonosor. E quando ele estava voltando, Josias quis interceptá-lo e morreu na batalha. E Abacuque começa a profetizar então, porque o cativeiro era iminente. E quando eu estava olhando para essa verdade, e olhando para a oração do profeta, eu perguntei para Deus: Deus, quando é necessário um avivamento? Quais os sinais que nós temos que estar atentos para pedir a Deus um avivamento? Porque, irmão, avivamento não acontece assim, de qualquer jeito. Como eu já disse aqui alguns anos atrás, repito, avivamento não é culto pentecostal. Culto pentecostal Deus nos dá muitas vezes, avivamento não. E mais, Deus só vai derramar o avivamento em nós, porque nós precisamos, se Ele encontrar o desejo no nosso coração. E se esse desejo for ardente, for profundo, não basta só pedir, é necessário que haja necessidade. Mas quando é necessário? Quando eu olho para o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, eu percebo ele dando algumas dicas. Deus através da sua vida. Se você olhar o capítulo 1, no verso 2, ele está falando com Deus, vai dizer: Deus, até quando eu vou clamar violência e o Senhor não vai escutar? Primeiro sinal, nós temos que olhar para que percebamos o quanto o avivamento é necessário, é que
a impiedade é crescente. Quando a impiedade é crescente, é necessário um avivamento. Quando você olha para o texto, parece que Deus está compartilhando com o profeta o seu coração. Porque ele diz aqui que ele está vendo. O Senhor me fazes ver. Ele não ia para a rua e olhava, não. Parece que ele está em um quarto, parece que ele está na sua casa. E Deus abriu os olhos do profeta e ele começava a visualizar as coisas erradas. A injustiça, a malandragem. No meio do povo de Deus, os pesos injustos, as medidas incorretas. E ele vai falar: Senhor, tem aquele que ainda levanta a contenda e o litígio. O litígio é a luta por interesses, guerra de interesses. E nós sabemos que quando há guerra de interesses, não há escrúpulos, não há respeito. As pessoas lutam e fazem o que for necessário para alcançar algumas posições. E Abacuque está indignado: Senhor, eu estou vendo, mas até quando isso vai acontecer? Aí Deus responde: eu vou levantar os caldeus. Aleluia. Recebe o ruído. Abacuque vai questionar a Deus: mas Deus vai levantar uma nação mais ímpia do que o teu povo para castigar? E Deus começa a descrever para Abacuque, irmão, como é que era essa nação. Olha, os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos. As faces dos guerreiros são como faces de leões. Aí eu vejo o segundo sinal que nós temos que estar atentos para buscar avivamento. É quando o inimigo se fortalece. Quando você percebe que o inimigo está crescendo, está fortalecido, está conquistando terreno, nós temos que orar para o avivamento. Porque só através do avivamento ele vai recuar. Irmão, nós sabemos, estamos cansados de saber que o nosso adversário não tem cabelo, não tem aparência, não tem roupa bonita, não tem teologia, não tem nada disso. Quer ver ele bater em retirada? É quando essa igreja se coloca de pé para fazer uma oração. Aí ele não aguenta. Onde é necessário avivamento? Primeiro, quando a impiedade é crescente. Meu irmão, você já falou com Deus? Você já pediu para Deus dividir com você o seu coração? O coração dele? Tem que ter coragem. Porque Deus procura amigos com o qual ele possa compartilhar o seu coração. Porque essa situação que Abacuque está visualizando não é uma situação que agradava a Deus. Você acha que Deus estava feliz por fazer com que os caldeus se levantassem para castigar o seu povo? Mas era necessário. Deus não faz nada errado. Deus não perde o controle. Há pessoas que pensam que Deus do céu vai puxar os cabelos da cabeça porque é desesperado. O que eu faço agora? Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Pela sua vida nessa noite. Quero, em nome de Jesus, declarar nessa noite que o Senhor Deus está curando enfermidades. Declarar nessa noite que Deus está abrindo portas. E que Ele trabalha pela nossa vida. O livro do profeta Abacuque é o segundo livro da Bíblia em que nós encontramos um homem contendendo com Deus. O primeiro é Jonas. O livro do profeta Abacuque é o segundo. Porque depois que Deus revela para ele que vai levantar os caldeus, ele entra em guerra. Aí ele fala para Deus: olha que interessante, irmãos, como que ele é corajoso, como que tinha intimidade. Fala: Senhor,
não é tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Aí parece que Deus fala assim: eu sou. Então por que o Senhor permite que o ímpio triunfe, que o ímpio prevaleça? Muitas vezes nós estamos assim como ele, questionando a Deus. Aí Deus responde para o profeta Abacuque: olha, o justo, ele viverá pela sua fé, pela sua confiança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o justo vive pela sua fé. Abacuque entende o mistério, o segredo. Aí ele vai fazer a oração no capítulo 3. E ele diz: olha, eu ouvi, Senhor, falar a tua fama, e eu estou trêmulo diante dos teus atos poderosos. Aí ele vai falar assim, ele vai parar de questionar e vai orar pedindo: Deus, aviva a tua obra. No meio dos anos faz-se-a conhecida, e na ira o Senhor pode irar, tem direito de irar, mas é porque nós pecamos. Mas se lembra da misericórdia. Terceiro sinal, lembra de quando a colheita é necessária, é quando o passado parece mais glorioso do que o presente. Abacuque está olhando para o passado. Se você olhar aqui a sua oração no capítulo 3, ele vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, ele vai falar sobre a travessia do Rio Jordão, ele vai falar de Deus descendo sobre o monte Sinai, as montanhas tremendo. Ele vai lembrar disso, ele vai ouvir falar disso. Então ele vai expressar a sua oração: Senhor, aviva, porque o meu presente não corresponde ao meu passado. Porque no passado o Senhor operou milagres, no passado o Senhor fez maravilhas, no passado o Senhor, aleluia, fez o impossível acontecer. Mas hoje, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Quando eu estava meditando nessa verdade, eu me lembrei de um salmo que eu gosto muito. É o Salmo 126. Diz a história que o Salmo 126 conta a história de um pai de família. Ele tem apenas algumas sementes nas suas mãos. E ele vai colocar toda a sua esperança naquelas sementes. Ele vai sair de casa, vai preparar a terra, vai deixar a família em casa, precisando, necessitada, e a sua esperança está apenas naquelas sementes. Não está vivendo mais os tempos gloriosos de Israel, que quando Deus fazia com que a produção acontecesse durante 3 vezes no ano. Agora a terra estava seca, a dificuldade era grande, mas ele sai com esperança. O Salmo 126 é um salmo de esperança, de milagre, de experiência com Deus, porque é o testemunho dele. Ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Por que andando e chorando? Porque aquelas sementes eram a sua única esperança. Vai andando e chorando, vai voltar, sem sombra de dúvida, com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Com a permissão do pastor, te coloque em pés. Eu quero que você faça assim, ó, como se você estivesse carregando molhos essa noite. Qual o tamanho do seu molho aí? Quero liberar uma palavra profética aqui
nessa noite, meu irmão. Debaixo da unção de Deus aqui. Aquilo que você semeou ano passado. Quero profetizar que aquilo que você semeou ano passado, em lágrimas, em oração, em campanha, que você não colheu ainda, eu quero liberar uma palavra profética. Se prepare para colher aquilo que você plantou.